Neemias capítulo 4, versículo 14 diz: E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e as vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles todos, voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Nós vamos pular para o versículo de número 22. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Em outra versão diz, versículo 22, naquela ocasião eu também ordenei ao povo: cada um de vós com seu ajudante permaneça em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. E você diz amém? Escute, em tempo de trabalho extra, se exige que se faça esforço extra. Amém? Em tempo de trabalho extra, exige-se que se faça esforço extra. Um exemplo do que nós estamos vivendo. Nós estamos em construção e nós temos os nossos trabalhos, né, que já é padrão da nossa igreja. E para que esses trabalhos continuem acontecendo, equipes estão se dispondo a vir mais cedo para limpar. Então esse limpar é mais pesado, porque tem resto de construção, então a limpeza é mais laborosa, que envolve às vezes o lavar do templo. Então arrumar, preparar o local para que o trabalho seja feito. Isso é um esforço extra, porque no normal, essa limpeza ela é feita geralmente no sábado e no domingo, não na semana. E como nós estamos nos preparando para uma viagem missionária, que vai acontecer no dia 15, nós vamos intensificar as nossas orações. As orações que eram feitas na quarta e no domingo, nós vamos fazer todos os dias. Todos os dias. Isto por quê? Porque a obra de Deus se faz por aqueles que estão dispostos a se esforçar, a pagar o preço, a sofrer o dano, pagar o custo necessário. E na obra de Deus, não existe obra de Deus sem oração. Não existe obra de Deus sendo feita sem os recursos espirituais sendo utilizados. Recursos da oração, do jejum, do amor na prática, o amor não fingido, ou o amor não apenas de palavras. E aí nós vamos ter necessidade de todos os dias
pessoas se disporem para arrumar, limpar, para mais tarde a gente estar aqui com a oração. Isso jamais será feito por quem não está disposto. Isso jamais será feito por quem não se compromete. Isso jamais será feito por quem não quer se responsabilizar. Jamais será feito por quem não está comprometido, por quem não quer abrir mão, sacrificar. Jamais será feito. Jamais será feito. No capítulo de número 3, que falam das famílias, dos grupos sociais envolvidos na obra. E qual era a obra? A reconstrução dos muros de Jerusalém, que há cerca de 70 anos estavam derribados. Esta era a obra de Deus. Portanto, a obra de Deus, ela consiste em tudo aquilo que se faz por Deus e para Deus. A obra de Deus, eu vou repetir, consiste em tudo aquilo que se faz por Deus e para Deus. Ora, se aqui é um lugar que foi separado para se cultuar a Deus, para se pregar, ensinar a palavra de Deus, para se buscar a Deus através das orações, um local de encontro com Deus. Logo, tudo que se faz para a edificação, para a ornamentação, para o cuidado deste lugar, porque do propósito dele é obra de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. A obra de Deus não é só quando eu evangelizo, ou quando eu subo a um púlpito como esse, ou um altar como esse, e prego a palavra. Mesmo aqueles que pregam a palavra, não é só quando ele está pregando que ele está fazendo a obra. É quando ele está investindo tempo em oração, em estudo, para justamente ter uma mensagem de Deus para levar aos ouvintes. É obra de Deus. Aqueles que, ou aquelas que, pode ter também aqueles, viu, irmão? Mas não sei, é porque os homens não têm muito esse... Mas enfim, aqueles que tiram do seu tempo, investem no cuidado das crianças, ensinando a palavra, servindo, portanto, de reforçador aos pais, porque esse dever é dos pais. Mas na igreja tem aquele departamento abençoado que faz esse reforço. Isso é obra de Deus. Então, tudo que se faz por Deus e para Deus é obra de Deus. Portanto, esses grupos que estão sendo destacados se ofertaram para virem mais cedo e limparem o lugar onde vai se buscar a Deus em oração, vai se prestar a Deus culto. Isso é obra de Deus. E que interessante, nós estamos vivendo um momento em que a necessidade está maior. Sim ou não? É verdade que nós poderíamos como outra opção, se valer da boa vontade de um irmão que tem uma casa maior, ofertar. Mas qual é a casa que cabe pelo menos a metade desses crentes aqui? Nós temos uma garagem lá, cheia de poeira, a gente dá uma limpeza, irmão, vão lá. Quem vai ser?
quem pode ser além da família pastoral? E qual é a família, além da família pastoral, que vai ceder esse lugar e vai todos os dias se propor, eu vou organizar, eu vou para receber os irmãos? A bem da verdade, dependendo do tamanho da obra, dependendo da complexidade da obra, dependendo da necessidade da obra, tem que se fazer o que se fez nos tempos de Neemias. Neemias, ele veio ajudar Jerusalém, ele passou algumas horas verificando a dimensão e a complexidade da obra a ser realizada. Antes de falar aos magistrados, aos nobres, ao povo, a que viera, ele fez uma sondagem. Ele com certeza chegou à conclusão de que isso não é obra para uma pessoa. Preste atenção. No capítulo de número 2, no finalzinho do capítulo de número 2, Neemias, ele faz essa sondagem, né? Ele dá voltas em Jerusalém, sondando o que era preciso fazer, e ele chega a duas conclusões básicas. Uma, isso não era obra para uma pessoa. E dois, o dois só fica claro quando Sambalate, Tobias e a turma deles se propõem a ajudar, e Neemias diz: não, esta não é obra para vocês, isto é obra para nós, o povo de Deus. Esta obra não pertence a vocês, pertence a nós, o povo de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas existe um trabalho a ser feito que não deve, porque não pertence ao descrente, pertence à igreja, ao povo de Deus. É responsabilidade nossa. Portanto, é dado a nós esse privilégio e essa honra de servirmos ao Senhor fazendo a sua obra. Então, aplicando a nós, não é obra para uma família fazer, ou duas, é para a igreja. E não é para o descrente. Vamos contratar o descrente para estar vindo, arrumar, limpar. É para nós. É para nós. Não deixa de ser uma prova da nossa disposição. Momentos como esse não deixa de ser uma prova para a nossa disposição e para a nossa humildade. Disposição, porque todos nós temos as nossas tarefas cotidianas, os nossos compromissos cotidianos. Todos nós. Humildade, por quê? Porque nem todo mundo está disposto a, entre aspas, se rebaixar para limpar a igreja. A minha profissão é outra, no meu trabalho eu faço outra coisa, eu exerço um cargo de autoridade, liderança. Irmãos, tem gente que não fala, mas sente. Tem gente que não fala porque tem vergonha, que sabe que isso não é evangelho, mas ela sente. Isso é uma verdade para ela. A questão é que Deus sabe o que se passa no coração. E provas como essa não é para revelar a Deus o que Ele já conhece. É para revelar a nós o que a gente esconde. Você está me ouvindo? Diga amém. Eu vou dar uma provinha para vocês.
Já falei, vou falar de novo. Está sendo gravado, grava de novo. Na outra reforma que tivemos, igreja para ter reforma, aleluia. Eu de propósito coloquei dia tal, acho que era sábado. Me ajude aí. Sábado, o departamento, acho que naquele tempo a organização foi para o departamento. O departamento que vai ficar responsável é o Ministério de Louvor. Bota aí, na época se chamava Nascidos para Adorar. Hoje se chama como, pastor? Ministério de Adoração Manancial. Ao Nascidos para Adorar eu botei de propósito. Estava provando os corações. E aí, todos os sábados, quem é que tinha que vir? O Ministério de Adoração. Meu irmão. Aí a turma veio, né? Como disse um certo sábio, alguns na força do ódio, mas veio. Vieram. Uma vez, duas vezes. E aí eu, sabiamente, fiz uma reunião. E uma das perguntas que fiz na reunião, e aí, o que você está achando, né, da gente ter que vir e tal, apesar das responsabilidades que você já tem, de ensaiar, algo dessa natureza, né? Eu não lembro, letra, palavra por palavra, mas era isso. Eu queria sondar para ver o que eles diziam, não. Aí, você, que tinha a turma do silêncio, sabe a turma do silêncio? A turma do silêncio assim, eu estou com ódio, mas se eu falar, eu vou passar vergonha. Então, eu vou ficar calado. Só que eu provocava você. E você, não, está certo, está correto. Eu sabia que não, irmão. Aí pense comigo, se eu, Gonçalves, que não sou dos corações, a gente só analisa o comportamento, eu percebi que não, faz ideia a Deus. E a prova que eu estava certa é que teve uns contratempos, que os mais antigos sabem o que foi, e na hora da conversa se citou isso. O Senhor fica impôs para a gente ter que vir limpar a igreja. Olha aí, rapaz. Estava doendo ter que limpar aí. Meu Deus. Jesus. Como diz o outro sábio. Jesus. Aleluia. Irmãos, momentos como esses são oportunidades extras da gente adorar o Senhor, e nós servimos ao Senhor e mostrarmos que nós estamos dispostos a servirmos a Deus independente do que seja. E aí ontem pregando eu dei a definição do que é um servo de verdade, um servo segundo as Escrituras. Um servo segundo as Escrituras é aquele ou aquela que se dispõe a fazer para Deus o que tem necessidade de fazer e não o que se tem vontade de fazer. Eu vou repetir, o verdadeiro servo e serva de Deus é aquele que se dispõe para Deus, para fazer para Deus aquilo que se tem necessidade e não aquilo que se tem vontade. Não tem aquelas pessoas, eu me identifico mais com o departamento X, eu me identifico mais com a obra Y, eu quero saber se você se identifica com Jesus, e na verdade Jesus quer saber se você se identifica com Ele, e se você está disposto a fazer o que tem necessidade de fazer na obra. Essa é a verdade. E quer que eu te mostre na Bíblia? Livro de Neemias, capítulo de número 3. Eu posso ler alguns versículos aqui para vocês entenderem esse ponto da mensagem. E aí, ao invés de
está dando lugar aos queixumes e às murmurações, e a voz do diabo que diz: tem muita coisa sendo feita, para que isso? Dá para deixar de fazer alguma coisa, para fazer melhor a outra. Irmão, está queimado no nome do Senhor Jesus. A necessidade é esta, Senhor: eis-me aqui. O Senhor tem me dado vigor, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado recurso. Eis-me aqui para fazer segundo a tua vontade. No capítulo de número 3, versículo de número 8, está escrito assim, deixa aqui na minha pesquinha. Você abriu a sua Bíblia? Abre aí, irmão, para você depois não ficar pensando que o pastor está falando do coração sem um fundamento nas Escrituras. Estou falando sim do coração porque é o que eu acredito. Primeiro é do coração sim, porque eu acredito. Mas é do coração baseado no que a palavra de Deus nos revela. No versículo de número 8, está escrito assim, olha: Uziel, filho de Araías, um dos Orives. Uziel era o que, irmãos? Irmão, por favor, ajude aí alguns que estão aqui na frente. Eles não estão sozinhos nesta obra. Uziel era um dos Orive. Orive trabalha com o quê? Reconstruir o próximo pedaço. Pedaço de quê aqui, irmão? Do muro. E Orive sabe fazer muro, mas aprendeu porque a necessidade era de reconstruir muro. E aqui não é analogia, aqui não é símbolo, aqui é literal. Eles reedificaram os muros. Eles pegaram em colher. Vocês leram comigo. Havia um risco. Depois deste momento houve ameaças deles serem assassinados porque eles estavam construindo muros. Eles desistiram? Não. Eles tomaram agora uma arma, pegaram em espada, em lanças, e com a mão eles sustentavam a colher, e com a outra a espada. Com a mão eles estavam prontos para lutar. Olha aí que massa, que testemunho, que motivação para nós. Eles estavam dispostos a lutar para permanecer fazendo a obra. E com a mão eles estavam com a espada dispostos a morrer, lutando para permanecer fazendo a obra. Tem crente fugindo da obra, e no exemplo das Escrituras, que é o exemplo do povo de Deus, o exemplo é: não fuja da obra, pelo contrário, esteja disposto a morrer por ela, porque a obra é obra de Deus. Amém? Eles pegavam em colher. Então é literal. Orives. Na continuidade do versículo, nós vamos ver outro grupo de pessoas. Os Orives reconstruíram o próximo pedaço. E Ananias, um dos perfumistas. Perfumista trabalha com o quê? Minhas irmãs. Igreja. Perfumista trabalha com o quê? Fazendo perfume. Fazendo perfume. Você imagina a mão delicada de quem faz perfume? E tendo que carregar pedra, que naquele tempo não era tijolo, era pedra. Pedra. Fazer argamassa. Colocar as pedras no lugar. Você imagina o trabalho pesado e diferente. A palavra é pesado, sim, a obra de Deus não é fácil. Por isso se precisa de servos de verdade, que entende, a obra de Deus é difícil. Na maioria dos casos e do tempo, é pesada, é penosa. Mas é de Deus, portanto é para Deus, portanto é uma forma de expressar amor a Deus, adoração a Deus, louvor a Deus, porque eu não estou disposto a louvar somente
No conforto, eu estou disposto a louvar em todas as circunstâncias, inclusive nas adversas, pesadas e penosas. Você está me entendendo? Sim ou não? Eu consigo identificar tudo isso aqui. E aí eu podia listar, agora eu vou listar de boca. Além dos ourives perfumistas, tinha os mercadores, os comerciantes, tinha os levitas, tinha os sacerdotes, tinha os governadores, versículo 12, os governadores e as suas filhas, ou seja, tinha gente de posição, tinha gente que não tinha posição social, tinha gente com dinheiro, tinha gente que não tinha dinheiro, tinha filhos de pobres, portanto pobres, e tinha filhos de rico, portanto rico, mas todo mundo, de todas as classes, porque era do povo de Deus e entenderam que aquela era obra de Deus, responsabilidade do povo de Deus, eles se engajaram. Ah, eu não sei fazer, mas vem cá que eu lhe ensino. Não estou tendo tempo para lhe ensinar, meu filho, mas pega aquele carrinho ali, ó. Aquele carrinho bem maneirinho, feito de madeira, e a roda, não tinha borracha naquele tempo, feita de madeira também. Eu acho que o carrinho era mais pesado do que as pedras. O carrinho está mais pesado que as pedras, não tem problema não. Junta ali com Antônio Carlos, amarra a corda, junta mais uns 4 cabos aí bom, puxa a pedra. Ô, meu irmão, corra boa. No 3. Ai. No 3, glória a Deus. Está entendendo? Um muro de quilômetros foi construído em 52 dias, porque tinha um povo disposto a adorar a Deus com o seu trabalho, fazendo a obra de Deus. E a gente tinha esse negócio, agora é só para os construtores. Construtor é o ourive, meu irmão, é o comerciante, é o sacerdote, todo mundo virou pedreiro e servente. Você está me entendendo? Coração de servo. E eles foram desestimulados. Ah, perdão, eu vou, esse ponto aqui eu não dei ontem, mas eu vou dar aqui. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3, versículo 5. Preste atenção. Preste atenção. Todo o capítulo 3 é a listagem de quem trabalhou. Tinha famílias inteiras, grupos, né, pessoas que se conheciam mais próximo inteiro. Cada um ficou responsável por uma parte da construção, e após ele outra turma, outra turma. Todos os dias, o dia todo, todos os dias, o dia todo, todos os dias, o dia todo. Portanto, dado a necessidade de deixar os seus afazeres normais para se engajarem totalmente na obra do Senhor. Veja bem, a nossa necessidade não pede isso. Dá para encaixar num horáriozinho para nós. Mas no caso deles, a necessidade era urgente e era grande. Precisava muito mais empenho. Irmão, o que está sendo pedido de nós não é isso tudo. E a gente ainda se negar, ainda achar muito. Que coração é esse? Que coração é esse, crente? Leia o capítulo 3. Agora tem um versículo entre 32 versículos que fala de um grupo que não participou. Versículo de número 5 diz assim: e ao seu lado repararam os tecoitas, porém, já sabe que vem negação aí, né? Porém, os seus nobres, ou seja, os cabeças dos tecoitas,
Os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Em outra versão diz, os tecoitas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram. A questão é disposição. Não é eu não tenho tempo. Não é eu não tenho afinidade. Não é eu não conheço. Não é eu não tenho recurso. A questão é não tenho disposição. É assim que Deus vê. E ponto. Não é o que eu vejo, é como Deus vê. E assim ficou registrado. É disposição, irmão. Quem não quer participar da obra, sabendo que a obra está sendo feita, tem uma necessidade, é falta de disposição. E ponto. É bom a gente reconhecer para ver se acontece um negócio bom bíblico que se chama arrependimento. Não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Não se dispuseram a participar dos trabalhos. E aqui, meu irmão, há vergonha para esse grupo aqui. Sabe por que uma vergonha? Porque no versículo 12, como eu tinha citado, Salum reparou um pedaço. Salum, filho de Aloés, maioral, ou seja, Salum era um governador. Era um maioral como aquela turma lá que não quis. Maioral da outra metade, meia parte de Jerusalém. E olha o que diz no seguinte: ele e suas filhas. Ele e suas filhas. Mulheres também estavam engajadas num serviço pesado. Se é filha de governador, é menina que foi criada num berço de ouro, por assim dizer. Delicada. Elas foram criadas num berço de ouro, elas eram delicadas, mas elas tinham um coração disposto. E percebendo a necessidade, elas se dispuseram a trabalhar também no pesado, para adorar o Senhor com o seu trabalho, porque havia esta necessidade. E aí, irmãos, isso para mim soa como uma lição. Eu aprendo muito com essa passagem. Sabe por quê? Porque este povo foi usado por Deus. Esta era a obra que Deus tinha para eles fazerem. Para aquele tempo. Depois começa uma outra reforma, né, de âmbito social, espiritual. Mas a obra para aquele tempo era essa: reconstruir os muros, que há 70 anos estavam derribados. Nós precisamos entender isso. Qual é a obra que Deus tem nos chamado para fazer como igreja? Qual é a obra que Deus tem posto diante de nós para que nós o adoremos trabalhando para Ele nesta obra? Bem, para mim está claro. Existem necessidades, nós estamos atendendo essas necessidades, nos dispondo a servir ao Senhor conforme a necessidade. E aí temos entre nós irmãos que não queima por missões, mas ele vai para a viagem missionária e vai fazer o evangelismo de rua. Tem irmão que não queima para o varrer, tipo assim, o irmão Gonçalves de Lima. Mas eu já dei umas varridas e vou dar outras, porque é a necessidade. Poderia muito bem me justificar dizendo:
Mas eu já vou ter que ensinar e tal, então não vou fazer. Não, meu irmão. Qual é a necessidade? Eis-me aqui, Senhor. Eu poderia falar muito mais disso, dessa passagem, mas eu quero fazer um link. Porque o Neemias, né, o povo olha para Neemias e, cara, além de ter essa disposição intrínseca, eles também se inspiram além de, tá certo? Eles também se inspiram naquele que tornou-se o líder, que Deus colocou como líder, mas ele não era líder até então, ele tornou-se o líder porque Deus assim o levantou. O que ele era um copeiro, ele provava o alimento do rei, aí tornou-se um grande líder e depois veio a ser governador, e o povo passou a se inspirar nele. Por isso que eu terminei o capítulo 4 fazendo a leitura dos versículos finais. Nos versículos finais o que diz? Que ele e aqueles que estavam mais próximos dele, eles nem mudaram as suas vestes naquele período. Estavam ali. Irmãos, houve uma necessidade extra para além de eu não sou pedreiro, eu não sou servente. Houve uma necessidade extra deles terem que trabalhar dia e noite. Quem está me ouvindo, diga amém. Então eles faziam um revezamento. Uma turma ficava a noite toda como guarda. Na manhã era outra que ia trabalhar. Essa que trabalhava durante o dia ficava como guarda à noite. Foi algo intenso. Intenso. A gente pode dizer que foi laboroso. Mas Deus pôde contar com aquele povo. Foi o povo, a geração certa para o tempo certo. A pergunta é, nós, esse povo aqui, nós somos o povo certo para as necessidades postas diante de nós nesse tempo? E de qual grupo tu faz parte? Daqueles que, independente da fragilidade, porque é uma mulher, ou do tipo de profissão que tem, da falta de costume que tem, mas está disposto a trabalhar e foi trabalhar, ou tu é daquele grupo que vai fazer, não, eu não. Graças a Deus que já tem uma turma que faz, tem crente que é assim. Se eu faltar, não vão dar nem conta de mim, já tem uma turma que faz. De qual grupo você é? De qual grupo você é? Eles olharam para Neemias, eu gosto dessa tradução aqui. Eles viram em Neemias um cara que estava lá também, estava fazendo o seu sacrifício também, ao ponto de ele nem trocar as suas vestimentas. Não tinha tempo. Também naquele tempo disse o povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra, ou seja, noite vigiando, porque havia ameaça de invasão do endemoniado Sambalate, Tobias, sua trupe. E de dia, trabalho, meu irmão, o muro já está pela metade, vamos junto, vamos para cima. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de armas na mão. Eu vi um podcast que lá estava, ele citava a palavra de um pastor, e depois eu ouvi uma mensagem do pastor Bill Johnson. Ele falou algo semelhante. E o que era? Um pastor perdeu a sua esposa. A esposa faleceu. Portanto, ele estava de luto.
E naquele mesmo dia, ou no outro dia, era um domingo, ele foi para a igreja ministrar a palavra, pregar a palavra. E ele ouviu dos seus membros, das suas ovelhas: pastor, o senhor está de luto, o senhor poderia estar em sua casa, né, isento dessa responsabilidade, desse compromisso, vivendo o seu luto. A resposta dele foi: meu Deus. Ele disse algo parecido com isso: somente aqui eu viverei situações como essas, perdas como essa. Eu nunca mais vou perder a minha esposa, aí falou o nome dela, para a morte. Vou sofrer o luto outra vez. Primeiro porque ela é uma só. Na eternidade, eu não terei a oportunidade de louvar a Deus em condições como essa, de perda, de sofrimento e de luto. Só aqui e só agora. E eu decidi adorar a Deus nesse momento de sofrimento, perda e luto. Você entende isso? Sabe quem que não entende isso? É aquele crente que acha que Deus tem que ser aquele que vai lhe dar tudo e que quando ele sofre, Deus não está com ele, Deus sofreu dele, Deus esqueceu dele, que Deus é esse. Essas pessoas não entendem isso. Aquele povo se inspirava em Neemias. Ei, irmãos, nós temos um exemplo maior do que Neemias. Você está me ouvindo? Diga amém. Nós temos um exemplo maior do que Neemias para nos inspirar. Se os líderes desta igreja, se o pastor desta igreja, se a liderança desta igreja não for um exemplo para você se inspirar, então soma conosco. Vamos nos inspirar em outro exemplo. Que tal o exemplo de Cristo? Que tal o exemplo de Jesus? Você está me ouvindo? Eu estou encerrando a mensagem. Você diz que não se envolve porque está cansado? Já chega do trabalho cansado? Você já tem muitos compromissos que te afadigam, que roubam as tuas energias? Que tal nós olharmos para o exemplo do nosso Senhor Jesus? Na quinta-feira ele é traído. Depois de uma luta no Getsêmani contra a sua própria vontade e contra a pressão que eu acredito piamente que não apenas Satanás estava ali tentando Jesus para que Jesus desistisse da cruz. Estava ali todos os demônios. Aquele lugar estava carregado. E um dos sinais de que isso é verdade é que os pobres dos discípulos, os guerreiros que estavam acostumados a orar com ele, que ele sempre separava, os três, Pedro, Tiago, João, eles dormiram. E Jesus vinha: já está dormindo de novo. 3 vezes Jesus foi ter com eles: estou precisando de vocês, que vocês vigiem pelo menos comigo. Eu preciso da presença, pelo menos da presença, vocês estarem acordados. Eles não conseguiam se manter acordados. Eles não sabiam explicar porque eles não conseguiam estar acordados. Tamanha era a presença de trevas naquele lugar, a pressão que Jesus sofreu, meu irmão. A gente não tem noção. A gente tem noção porque a pressão que a gente passa é de um capeta ou outro que quer nos desestimular,
nos entristecer, jogar conversa fiada, que a gente já está fazendo muito para a obra de Deus, que não precisa pagar tanto preço. Não tem que ser assim. Isso é do diabo, irmão. A gente não tem a noção do que o Senhor Jesus sofreu. E depois de vencer o Getsêmani, ele levanta e diz: vamos, é chegada a hora. Tipo assim, eu estou pronto para a cruz. Aí ele é traído, vem Judas com aquela corja e prendem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus passa toda a madrugada da quinta para sexta. Quem está me ouvindo, diga amém. Sendo jogado como um qualquer de um lado para o outro. Primeiro ele é julgado injustamente pelo Sinédrio, depois é enviado para Pilatos. Pilatos tipo assim: rapaz, eu não quero me envolver nessa questão. Aí manda para Herodes. Ele ficou sabendo que Herodes estava na cidade. Herodes tinha vontade de conhecer Jesus, mas para ver um milagre. Quando ele vê Jesus e Jesus não realiza o milagre, ele despreza o Senhor Jesus, devolve para Pilatos. Pilatos tenta evitar a crucificação de Cristo, porque era isso que eles pediam desde o começo: a morte do Senhor Jesus. E ele propõe duas coisas. Uma delas é uma surra no Senhor Jesus. Se depois isso pela madrugada, e já está entrando o dia da sexta, a manhã da sexta, e essa manhã é inaugurada com a surra. E aí Pilatos não deu certo. A multidão queria mais, a multidão queria só sangue, a multidão queria morte, e morte de cruz. Ele propõe outra estratégia. Tem um homicida aqui chamado Barrabás. Entre o homicida e este homem que eu identifico que é justo, quem vocês escolhem? Barrabás. Então a madrugada toda, acordado, sendo jogado de um lado para o outro. Eu disse o quê? Uma madrugada? E ele leva uma surra antes de ser crucificado. Os açoites pelo flagrum ou o azorrague. O flagrum era um tipo de chicote que, além das cordas torcidas de couro, ainda tinha osso e chumbo. Penetravam, rasgavam, dilaceraram Jesus. Alguns historiadores dizem que os cortes eram tão profundos que chegavam a atingir os ossos. Cortavam não apenas a pele, mas também os músculos, ao ponto de atingir ossos. Você sabe o que é ser rasgado desta maneira? Então artérias eram rompidas, sangue escorria abundantemente. O que acontece quando a gente perde sangue, irmão? Fica fraco. Lembre-se, ele não dormiu. E agora ele está sofrendo, perdendo sangue. Não apenas dores que rasgam o seu corpo, mas ele também está desfalecendo. Se não bastasse, o flagelo ainda tem a coroa de espinhos, espinhos que mediam cerca de 2 centímetros, que foi encaixado na cabeça de Cristo, diz as Escrituras, à base de pauladas. Os espinhos encravaram, rompendo artérias, penetrando o couro cabeludo. Se você não sabe, pense numa região irrigada por sangue, abundantemente, o nosso crânio, ou a nossa cabeça, sangue. Quando eu penso, às vezes me vem um cheiro de sangue nas narinas. Ele não apenas sente dores, ele está exausto, fraco. Aí você diz: não, eu estou cansado, por isso eu não vou varrer, não estou cansado, por isso eu não vou participar dessa escola, não, estou cansado, por isso, e é para receber, viu? Eu não vou participar da oração, não, estou muito cansado. Comparado ao que Cristo fez, será que a gente está cansado mesmo? Será que a gente pode considerar cansaço?
Porque a nossa inspiração tem que ser Ele, irmão. Não tem que ser o que o artista, o poeta, o intelectual, o socialista está dizendo. Não, a nossa inspiração é o Senhor Jesus. Quem nós temos que imitar é o Senhor Jesus. Aqueles homens não tinham o Senhor Jesus para inspirar, eles se inspiraram em Neemias e também no seu amor por Deus. Eles viravam noites, trabalhando pesado, homens e mulheres. Aí você quer me dizer, pastor, eles sem conhecer Cristo, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o que Ele fez, e nós não nos inspiramos nele. Como assim? Exausto, dilacerado, dores terríveis, sangue, perdendo sangue. Ele cheirava sangue. Sabe o que acontece? Dão a ele a cruz para ele carregar. Jesus estava tão exausto que a Bíblia diz que ele caiu algumas vezes. Nós acreditamos que ele tenha sido crucificado no horto e ele foi penalizado no horto e foi crucificado no Calvário. A distância é quase de 1 quilômetro. Uma noite acordada, flagelo, espancamento, derramamento de sangue, perda de forças, energia, e ele tem que carregar a cruz por cerca de 1 quilômetro, e você vem dizer que você está cansado. Você vem dizer que o teu motivo é suficiente para não se envolver, se desgastar na obra de Deus. Quem é a tua inspiração? Quem é a tua inspiração, crente? A minha inspiração é o Senhor Jesus. Quem é a tua inspiração? Sabe por que muitos estão calados? Porque estão com medo de praticar o pecado da mentira. Porque não adianta falar o que não vive. Minha inspiração é Jesus, então imite Jesus. Qual é a tua inspiração, crente? Sabe por que ele cai? Porque ele sim estava exausto, sem energias. Suas energias foram derramadas por nós. Foram derramadas por meio de sangue, por mim e por você. E você vem dizer que não tem ânimo, não tem forças, está cansado da obra de Deus. E está cansado e por isso não tem disposição para fazer a obra de Deus. É isso. Alguns historiadores dizem que ele tenha levado o patíbulo, que é a parte, o travessão horizontal e não vertical. Uns dizem que ele levou a cruz por toda ela, os 2 travessões. Varia nos historiadores, alguns dizem que a cruz por inteiro pesava cerca de 90 a 120 quilos. Vocês sabem o que é 90 quilos? Quem é que pesa aqui 90 quilos? Levanta a mão. Por favor, meu filho. Você conseguiria carregar esse rapaz aqui?
Depois de uma noite em claro, depois de uma surra, depois de sangue derramado, 2 espancamentos, na verdade, flagelo, você conseguiria carregar 90 quilos. Aí outros dizem, não, foi só o travessão, só o patíbulo do travessão, que pesava cerca de 27 quilos. É um pouco mais do que meia saca de cimento. É pesado. Mesmo que não seja os 90, mas alguns dizem que o sentenciado à cruz, os seus 2 braços eram amarrados ao patíbulo. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção nesse detalhe que é muito importante. Amarrado os 2 braços. Travessão, amarrado. Cansado, exausto. Ele está carregando o patíbulo. Travessão horizontal. Tem necessidade de Jesus fazer isso? Tem necessidade de Deus fazer isso? Tem necessidade de Deus sofrer isso? Não tem para Ele. Tem por nós. Não tem por Ele, tem por nós. Jesus fez isso por nós. Nós nos negamos a fazer por Ele. Jesus, vou repetir, Jesus fez isso por nós. Nós temos o direito de nos negarmos a fazer algo semelhante por Ele. Nós temos esse direito? Não. Jesus caiu algumas vezes de exaustão. Ele não caiu de joelhos. Imagine alguém com as 2 mãos amarradas. Esse alguém cai. Ele não bate apenas o joelho e o peito no chão. O seu rosto vai ao chão, contudo, bum. E Ele está sofrendo isso por mim. Ele está sofrendo isso por você. Será que isso não te inspira a sofrer por Ele? Ele estava tão exausto que mesmo os cruéis soldados romanos viram que ele não tinha condição de prosseguir carregando a cruz. E pegaram um certo sirineu e obrigaram a carregar a cruz no restante do caminho até o Calvário. Irmãos, se Jesus, o nosso Senhor, Ele não nos inspirar, ninguém mais nos inspirará. Se o doar-se de Cristo não nos inspirar, ninguém mais nos inspira. Se o sacrificar de Cristo não nos inspirar, ninguém mais nos inspira. Eu vou ficar aqui nessa parte. Nessa parte da exaustão do Senhor Jesus, das dores do Senhor Jesus. Eu não vou nem adentrar as dores no coração, portanto as dores na psique, na alma, as dores no espírito. Eu não vou nem adentrar nessas dores, só aqui na exaustão, nas dores físicas. Eu nem adentrei profundo as dores físicas. Se isso não nos inspirar, se as
quedas de exaustão do Senhor Jesus, com joelhos, com o peito, com o rosto, indo de encontro ao chão, não nos inspirar. Se esse sacrifício do Filho de Deus não nos inspirar, irmão, então a gente está no lugar errado, viu? Nos tempos de Neemias, todo aquele esforço resultou em muro edificado. Em 52 dias. E as nações dizendo: Deus estava com este povo, porque uma grande obra foi realizada. Os sacrifícios, as dores, o flagelo de Cristo resultou numa grande obra realizada. Porque está escrito lá em Apocalipse que Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e com o seu sangue comprou para Deus povos de toda tribo, línguas e nações, e fez povo de Deus sacerdócio real. Aleluia! O sofrimento do nosso Cristo foi o que necessário para que uma grande obra fosse realizada, e nesta grande obra está incluída a minha e a tua vida, se você reconheceu Ele como Senhor e Salvador da tua alma. Em outras palavras, para que obras de Deus sejam realizadas, é preciso ter homens e mulheres apaixonados por Deus, que amam a Deus de verdade, dispostos a se sacrificar, a se doar, a pagar o preço, para que a grande obra seja realizada. Eu pergunto nessa noite, além de alguns que já estão, tem mais alguém? Tem mais alguém que, confrontado pela palavra, com esses exemplos, estejam dispostos a abandonar as desculpas e se comprometerem, e se envolverem, e se entregarem, e se gastarem na obra de Deus? Você pode ficar de pé. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Os crentes de Viçosa, irmã Rosângela, não estariam alegres, animados, encorajados, avivados, restaurados e dando testemunhos todo dia? A irmã Raimundinha, praticamente todo dia, ela manda áudio, ela testemunha da sua felicidade, da felicidade da igreja, da alegria da igreja em Viçosa, desde que estivemos lá, todos os dias, praticamente. Mas aquela obra não estaria vivendo esse novo tempo, aleluia, de avivamento, de gozo em servir ao Senhor, em adorar o Senhor, se a igreja Manancial, pelo menos uma parte dela, não tivesse se disposto a se gastar em oração, em jejuns, investindo recursos financeiros para ir até aquele lugar, levando
aleluia, a palavra de Deus, levando, aleluia, o poder de Deus. Você está entendendo? A obra de Deus é realizada, a obra de Deus é feita por adoradores de verdade, por servos de verdade, por homens e mulheres apaixonados por Deus e por sua obra. Em o nome de Jesus, eu repreendo essa ação do diabo que quer tirar do nosso coração a alegria e o prazer de servir ao Senhor, de pagar o preço, de renunciar para fazer a obra de Deus. Eu repreendo toda seta diabólica, eu repreendo todo investimento infernal no nome de Jesus. E eu ministro sobre esta igreja, aleluia, a palavra de Deus. Eu ministro sobre esta igreja a palavra de Deus. Espírito Santo, conforme a tua palavra, chega aos corações, muda os pensamentos, inspira as vidas. Aleluia.